multiplicação. Se você pega Mateus, se você pega Marcos, se você pega Lucas, você vê que todos os três, por mais parecidos que sejam as narrativas do milagre, nenhum deles citam a existência do menino, que o nome não aparece, mas ele aparece lá no meio, com um cestinho, 5 pães e 2 peixes. O único que cita é João, e é o único dos evangelhos que se diverge dos outros 3. Perceba que o evangelho de João já se inicia com João trazendo a existência da Trindade inteira desde a criação, mostrando Cristo como o Verbo encarnado de Deus. Você lembra disso? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Porém a todos quanto receberam foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E aí começa então o comprobatório de que desde a criação de todas as coisas, a Trindade inteira estava envolvida no processo da criação. Até porque o apóstolo João, de 1 João, cita e diz que Deus era o Criador, a palavra estava lá como Jesus Cristo e o Espírito se movendo por cima das águas. Agora veja que após tudo isso que João está expressando, dizendo Jesus como Verbo de Deus, ele continua, e aí então vem João Batista aparecendo na história, sacramentando a mensagem, dizendo que o Cordeiro de Deus estava ali. Perceba que ele prega durante um bom tempo no deserto da Judeia, dizendo: olha, eu batizo com água para arrependimento de pecado, não sou digno nem de desatar as alparcas da sandália de quem está chegando, só estou preparando o caminho, mas quando ele chegar, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele olha para trás no meio da multidão, Jesus está lá e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então começa uma obra de escolha dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e a escolha de Jesus é completamente aversa aos nossos critérios. A escolha de Jesus, os parâmetros que Jesus usa, os critérios da sua escolha são totalmente diferentes de uma escolha humana. Jesus vai andando um certo dia na beira da praia, encontrou um pescador, ele tem uma peixaria, ele é empresário, mas é um analfabeto, o nome dele é Simão. Jesus olhou para ele e disse assim: ô Pedro, você já pescou tanto peixe, agora eu te convido para pescar homem junto comigo. Jesus ia usando uns parâmetros de escolha que até os próprios rabinos da sua época, quando olhavam para esse parâmetro de escolha, começavam a pensar o que ele está fazendo, até porque os rabinos só iam nas maiores sinagogas, só encontravam das famílias de poder econômico, aquisitivo, social, de influência social maior em meio a toda a comunidade ou a sociedade. Jesus não, ele fazia totalmente ao contrário, até porque ele não é a lei, ele é a graça, e como a graça entra aonde a lei não entra, a graça entra aonde ninguém dá conta de entrar, a graça chega lá. Tão verdade é que quando nós lemos João capítulo de número 5, corrobora-se isso quando Jesus é convidado para uma festa. As famílias judaicas estão na festa, porém toda a família que tinha algum membro seu com alguma deficiência física, pegava-se o familiar e deixava nos alpendres do tanque de Betesda. Jesus é a graça, e como a graça, ele deixou a festa e foi para o tanque. Enquanto as famílias iam para a festa e deixavam os seus parentes no tanque, Jesus deixa uma festa e vai para a beira do tanque, porque ele é a graça e ele está onde ninguém está. Então arranque da sua mente essa assimilação de que os meus parâmetros são os parâmetros de Deus para a escolha, porque não tem nada a ver com a nossa escolha,
ser a escolha dele. Se fôssemos olhar um cenário totalmente corporativo, e agora nós vamos entrar num lado até mesmo de seleção, de recrutamento de empresas, os melhores currículos vencem, por mais que alguns trabalhos existentes, mais vale a prática do que o teórico, mas o currículo vale demais, graduação vale demais. E se nós formos olhar por um lado humano, alguém só vai atrás dos melhores currículos, das melhores formações, e ainda mais quando é direcionado em vagas específicas. Mas se eu olho para Jesus, eu vejo Jesus olhando para analfabeto, eu vejo Jesus olhando para drogado, eu vejo Jesus olhando para prostituta, eu vejo Jesus olhando para doente, eu vejo Jesus olhando para gente com dificuldade, eu vejo Jesus olhando para gente que talvez não tinha nem perspectiva de vida, mas quando ele olha para esse ser humano, ele olha com tanta graça, com tanto amor, que ele diz assim: há um propósito determinado para essa vida, e já já alguma coisa vai começar a acontecer, porque o amor dele é incondicional. Pregador, que é isso? Ele não tem condição para amar. Pode ser rico ou pode ser pobre, ele me ama do mesmo jeito. Pode ser branco ou pode ser negro, ele me ama do mesmo jeito. A conta bancária pode estar abarrotada ou pode estar até no zero ou no vermelho. Jesus me ama do mesmo jeito, e o seu amor é liberado para a minha vida. Tão real é isso, que há uma conversa então se alastrando, dizendo: olha, ele é aquele que Moisés e os profetas falaram. Ele é aquele de quem o Antigo Testamento, os escritos, sempre falaram. E essa conversa foi transmitida de Filipe para um homem chamado Natanael. Filipe olhou para ele e disse: vem cá, Natanael, tem um aí que chegou, que ele foi profetizado. Moisés falou sobre ele, e ele é Jesus de Nazaré. Olha a pergunta de Natanael, e essa questão de preconceito já existia desde aquele tempo, porque ele disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o contexto. Nazaré na época é o maior centro de prostituição da região. Mas eu preciso te lembrar que o teu começo não define o teu final, que as tuas origens não determinam a tua história, que a terra de moradia, essa questão, irmãos, esse negócio do hereditário, de o filho vai sofrer, porque veio, a cruz veio para quebrar isso aí, viu? Eu preciso ser claro para alguém aqui. Esse negócio de que alguém vai pagar, porque a cruz veio e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Isso é claro para os irmãos aqui. A cruz veio para esse fim. E olha a pergunta: será que de lá, do pior lugar, da pior região, vai vir alguma coisa boa? Filipe disse para ele: vem cá e vem então. Na hora que ele vai se aproximando de Jesus, Jesus disse: aí vem um verdadeiro israelita. Natanael disse: de onde você me conhece? Jesus disse: Natanael, antes de Filipe conversar com você, debaixo da figueira, eu já tinha te visto lá. Eu sinto graça aqui nessa casa. Natanael olhou para Jesus e disse: mestre, o Senhor é o rei mesmo. Ele disse: você está adorando a mim só por causa disso? Se prepara que algo maior vai acontecer. A partir de agora vai ver o céu aberto. Olha bem para mim aqui. A escolha de Jesus é totalmente diferente da tua, viu? Nós vamos abolir esse pensamento pequeno de que só pode ser vaso se tiver um sapato bonito, que só pode ser profeta se tiver um bom terno, só pode ser vaso se chegar. Não. O chamado de Deus não tem nada a ver com isso. E Paulo diz que quem espera Cristo só para essa vida é o pior
pior dos miseráveis que existe. Até porque, irmãos, me permita a franqueza, o sapato não prega, a gravata não fala mistério, o seu vestido bonito não tem dom de profecia nele, o cabelo bonito também não revela, e nós vamos abolir do nosso meio esse tipo de conversa, porque a gente trouxe isso, assimilou isso ao Deus do céu, quando não tem nada a ver, e acabamos esperando muito de quem tem pouco, e pouco de quem tem muito. E eis aí então o século 21 da geração das aparências. E logo depois, quando Jesus chega nas bodas de Caná da Galileia, é exatamente esse o cenário. O noivo está gritando: bebam à vontade, dancem à vontade, vinho aqui tem de sobra. A noiva está dizendo para os convidados: fiquem à vontade, aqui tem demais e para sobrar. O mestre Sala está dizendo: a conta eu fiz correta. Mas quando Maria pisou na cozinha, ela disse: acabou o vinho. Olhou para Jesus e disse: não tem mais vinho. Aprenda isso com Maria, viu? A contar problema para quem vai resolver o problema, porque dependendo para quem a gente conta, vira um alarde, um tumulto, um problema maior. E o Deus do céu está dizendo: cuidado para quem você confidencia aquilo que você vive. Reclama que falam da sua vida, mas você fala tudo que vive, e o céu está dizendo: eu não opero toda vez de porta aberta. Tem hora que nós temos que aprender a fechar a porta. Pregador, e quem está falando do lado de fora? Eu não estou nem preocupado, até porque já tem um milagre acontecendo do lado de... Ai, irmãos. Olha bem aqui para mim, o vinho acaba. Só que eu te disse que Jesus é a graça e que nós estamos no tempo das aparências. Veja se não é real. Alguém dizendo: aqui tem de sobra, mas já acabou faz muito tempo. Aqui está sobrando, mas na verdade já acabou e ele não percebeu. E eis aí a síndrome de Jacó. Realmente, verdadeiramente, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Você já viu isso? Gente perdida dentro da própria casa. Você entende isso? E Jesus olha, transforma a água em vinho, e como ele é a graça, a culpa toda poderia ser depositada em cima do mestre Sala, mas como Jesus é a graça, na graça o culpado é o primeiro a ser chamado para participar. Na graça, as minhas dificuldades, ele sabe de todas, vai me ajudar em todas, mas a minha dificuldade não me isenta de participar da graça. Está entendendo? Eu preciso lembrar alguém aqui esta noite que a graça está aqui disponível para te encontrar, e eu não vim aqui com o evangelho da hipergraça, porque o evangelho da hipergraça é você peca, continua errando, permanece errando e está tudo bem. Eu não, eu vim te pregar o evangelho da graça, e no evangelho da graça você cai uma vez, mas a mão dele está disponível para te levantar, porque pior do que cair é permanecer no chão, e o pior cego é o que pode, mas não quer enxergar. Mas a graça te encontrou aqui nessa noite, independente da dificuldade, independente das suas deficiências morais, independente da sua dificuldade espiritual, o dono da graça está dizendo: venha participar do milagre que eu já preparei para você. E aí então, seguindo nessa mesma linha, vem Jesus se encontrar com um homem chamado Nicodemos, que é mestre. Opa, mas Jesus vai ensinar um mestre de sinagoga que é necessário nascer porque o evangelho é isso, é eu me encontrar com Jesus e a transformação de caráter, a transformação
de personalidade. Não existe com Jesus essa de nasci assim, morro assim. Está entendendo? Porque a cruz transforma caráter. A cruz transforma personalidade. A cruz transforma temperamento. Está entendendo? A cruz te encontra, não é para um pedaço meu ser dele e outro não ser. A cruz me encontra para eu me tornar inteiramente dele. Está entendendo? Porque o inimigo te divide com Deus, mas Deus não aceita te dividir com o inimigo. Isso é claro aqui essa noite. Ou eu sou inteiramente dele, ou eu não sou nada dele. É claro, irmãos, Jesus não morreu para me salvar por metade. Jesus morreu para me salvar por completo. A graça me encontra completamente. O sangue me marcou completamente. É claro isso aqui? Agora, olha Jesus ensinando um homem que é necessário nascer da água e do Espírito, e que nessa água, quando a gente deita nela, morre o velho homem lá e levanta uma nova criatura. Você lembra de 2 Coríntios 5,17? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez então nessa nova criatura aí, não tem mais amarras de passado não. Nessa nova criatura aí, não tem repescagem, uma vez que o seu passado está no mar do esquecimento. Essa nova criatura aí, não tem esse negócio de perdoei, mas não esqueci. Não. O sangue foi vertido para morrer o velho homem e nasceu uma nova criatura. Então a prática do passado não faz mais parte de você. Então a balada do passado não comporta mais você. Então o vício do passado não comporta mais você. E por quê? Porque agora você foi promovido a embaixatriz e embaixador do reino de Deus na terra. Até que Jesus, olha bem, está caminhando com os discípulos, e agora nós vamos entrar num texto, capítulo 4 de João. Ele está andando com os discípulos, e olha bem aqui, ele vai entrar numa região, até porque a samaritana não tem um encontro marcado com Jesus, mas Jesus tem um encontro marcado com a samaritana. Agora, ela não sabe disso, não passa nem na mente dela, mas Jesus está andando com seus discípulos, e quando ele vai andando, a cultura da época entre judeu e samaritano, é que o judeu e samaritano não conversam. Há um conflito interpessoal entre ambos os povos, e tudo isso, um conflito gerado só por uma definição de lugar de adoração. Tem noção? Porque uns dizem, tem que adorar aqui. Outros dizem, tem que adorar ali. E Jesus apareceu para dizer, essa é a hora. E a hora é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh glória! E se Jesus está dizendo sobre uma verdadeira adoração, é porque existe uma falsa. Só que adoração não é ambiente, não é local específico, porque adoração corre na veia de quem adora. E essa questão de adoração é tão transcendental, olha isso aqui, que independente do lugar, se quem está lá é adorador,
adora cantando, adora orando, adora na rua, adora no ônibus, adora no banho, adora no trabalho, adora na escola, adora no templo, adora na casa do vizinho. Aonde ele está é um ambiente propício para ele começar. É por isso que essa esfera de culto não começa aqui às 18h30 do domingo. A esfera do culto começa lá na minha casa, quando eu estou lavando louça e dando glória, almoçando e adorando, andando no corredor e cantando, colocando o hino na televisão, e o culto é só uma extensão do que eu já comecei lá dentro da minha casa. Por isso que ninguém entende como é que já chega aqui, às vezes já vem chorando, já vem falando mistério. É porque o nosso culto não começa aqui, ele começa lá, e a presença de Deus só vem nos acompanhando para terminar o que a gente já começou. E é tão real que corre no nosso sangue a questão da adoração, que um dia Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, Deus olha para Caim e pergunta: cadê seu irmão Abel? Ele disse: não sou guardador do meu irmão. Deus disse: você não entendeu, você matou ele, mas o sangue de Abel está clamando, olha isso, o sangue de Abel está clamando a mim desde a terra. E Abel ofertou a melhor oferta, ofertou o melhor culto. E você precisa entender o que Caim não entendeu. Deus não rejeitou Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim. Dava para fazer de novo e fazer melhor. É porque Abel não tinha cor de oferta, mas tinha essência de oferta. Abel não tinha característica de uma oferta bonita, mas tinha uma essência de oferta que Deus recebia. Agora Caim, a oferta era bonita, mas não tinha essência de oferta. A oferta era bonita, mas foi do jeito que ele quis, não foi fresca, foi uma oferta gelada, porque o texto diz que ele ofertou ao cabo de dias. E nós precisamos entender o que Caim não entendeu, que antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha o coração de quem está ofertando, porque culto é em duas realidades, oferta é em duas realidades. Primeiro é no meu coração, depois é em realidade, que é o resultado do que eu já fiz aqui dentro. Está entendendo? O dono da palavra olha primeiro para esse coração aí. E Provérbios 4:23, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu vim dizer para alguém aqui que esse coração aí não é praça pública, esse coração aí é jardim fechado, lugar de encontro do Espírito de Deus com o seu. Eu sinto graça de Deus aqui nessa casa, irmãos. Jesus está entrando lá, porque o problema é definição de lugar de adoração. E Jesus vai começar com a samaritana. Antes dele entrar lá, a primeira coisa que ele faz é olhar para todos os seus discípulos e dizer: pode ir para a cidade comprar pão. Alguém diz assim: por quê? Porque se os discípulos entram lá junto com ele, iam olhar para ele e dizer: o Senhor conversa com ela? O Senhor entra dentro de Samaria? O Senhor, porque tem gente que importa-se mais com as questões humanas do que com as questões espirituais. A graça não tem isso. Está me entendendo, irmãos? Você entende como é que era complexo? Olha, alguém prefere ficar na inimizade do que ver o encontro da graça. Está entendendo? Tem gente que é assim, prefere engolir a palavra do perdão do que viver em paz. Tem gente que é assim, prefere ter razão em tudo do que ter paz. E tem hora que você não vai conseguir ter razão, mas a sua paz vai prevalecer, porque o que custa a sua paz, custa caro demais. Você precisa
precisa entender isso. Está entendendo? Tem gente que prefere ser da guerra, prefere ser da peleja. E o céu está dizendo, não dá para tirar a espada toda hora, Pedro. Não dá para cortar a orelha de Malco, não, porque a graça não é assim. A graça é posicionamento. Mas eu estou transformado porque a graça me encontrou. Você está entendendo, irmãos? E eu estou dizendo isso em todas as áreas da sua vida. O céu vai mexer no seu temperamento, viu? O céu vai mexer no seu relacionamento familiar. O céu vai mexer no seu relacionamento empresarial, porque o céu é assim, ele entra para transformar e alguém vai dizer, o que aconteceu com fulano? Teve um encontro com a graça e a graça muda completamente a minha maneira de viver. Olha Jesus olhando para os discípulos e os discípulos querendo implicar, mas o Senhor vai conversar com ela? Não, então antes de tudo isso, Jesus disse, vamos para a cidade comprar comida, não vai entrar ninguém comigo aqui não. Eles nem sabiam que Jesus ia entrar lá, porque tem horas que é melhor assim. Tem coisa que vai dar para fazer em turma, tem coisa que não dá para ter turma, tem coisa que é só você e ele. Está entendendo? O deserto vai te ensinar isso. O deserto vai te entregar essa lição. Que não dá para levar todo mundo que você quer para todo lugar que você pisa. O deserto vai te ensinar que há momentos que serão você e o eterno. E não adianta ligar, porque ele não vai atender. E não adianta procurar alguém. Já viveu esse momento? Escola de profeta. Bem-vindo ao tão chamado ministério. Está entendendo? Que alguém por aí anseia tanto, mas não tem noção do que é. Porque ministério é pregar provisão precisando de uma. Ministério é pregar cura precisando dela. Ministério é falar que Jesus faz, mas só Ele sabe o que você deixou dentro de casa para resolver. Ministério é passar madrugada em claro, orando, derramando lágrima, e por vezes o silêncio de Deus está manifesto e Deus não abre a sua boca para falar com você durante um bom tempo. E o ministério é onde separa homens de meninos. Ministério é o que nos traz maturidade espiritual para entender a diferença entre propósito e oportunidade. Porque oportunista não aguenta, mas o propósito queima dentro de mim e me faz estar aqui e não sair daqui. Propósito é o que me movimenta, e você precisa entender que o que nos faz permanecer aqui é um fogo que Deus acendeu aí dentro, que a dificuldade não tem poder de apagar isso que Ele acendeu. Ai, irmãos. Propósito é o que movimenta a nossa fé, ao ponto de não enxergar jeito, mas acreditar que enquanto eu adoro daqui, a mão dele vai quebrar a barreira do lado de lá. Oh, eu sinto graça aqui. Irmãos, fé é isso. Olha isso, fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Não é aparente, mas é real. Fé é isso. Eu não estou vendo Ele aqui, mas só dos arrepios que eu já senti, eu sei que a presença dEle está entre nós aqui. Fé é isso, é não enxergar chão, mas continuar caminhando. Porque o Deus que eu creio coloca chão para eu pisar enquanto eu caminho. Bem-vindo, meu querido, à vida do caminho para o céu. Já ouviu falar desse caminho? É o caminho que a gente está trilhando para o céu, não é? E o texto diz que o céu é tomado a... Opa!
Então Jesus disse o seguinte: quer vir após mim? Evangelho, negue-se. Meu Pai, renúncia, tome a tua cruz, ai, ai, e vem me seguindo. E a cruz não dá para cortar pedaço, e a cruz não dá para colocar rodinha, e a cruz não dá para dar jeitinho brasileiro. Glória, a cruz é carregando ela, porque no final tem vida eterna para quem carrega a cruz. Oh, glória! No final tem uma estadia nas mansões celestiais pela eternidade. Oh, glória! E eu estou pregando para a gente aqui que está vivendo esse trâmite, esse tempo, entre cruz, vivendo o processo e mantendo o propósito. E Deus está dizendo: não abre mão do propósito. Ai, ai, ai. Tudo que o inimigo quer é fazer alguém se perder no meio do processo. Mas Deus está dizendo: mantenha o propósito de pé no meio do processo. Sangra, calamanahaya, dói, arde, custa noite de sono, é lágrima que cai. E o céu está falando com alguém nessa casa. E tem horas que são coisas que ninguém vê mesmo. É assim ou não é? Olha como doce Espírito de Deus fala conosco aqui essa noite. E antes da palavra cortar aí, ela já cortou aqui. Eu só estou te replicando ela. A minha parte eu já peguei com força. Você precisa entender comigo que isso é a vida do propósito. Esse é o momento de Calvário, mas nós temos um benefício. E Jesus disse assim, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu nunca entro no vale sozinho. Eu nunca entro na guerra para lutar sozinho. Eu entro com o general dos generais, e quando eu entro na guerra com ele, a vitória já está dada. Eu nunca entro nela para pelejar sozinho, e também não entro nela para perder. Ou o inimigo sai, ou ele sai, porque o guerreiro está andando conosco. Receba a graça de Deus aqui nessa casa. Receba a força de Deus aqui nessa casa. Receba ânimo de Deus aqui nessa casa. Há projetos do inimigo caindo por terra nessa casa, e o dono da peleja está derramando graça. E olha Jesus entrando lá. Separou quem ia. Não vai ninguém. Eu vou entrar sozinho, até porque aquilo que atrapalha não combina com o propósito, entende? E eu não me canso de ouvir isso da parte de Deus, porque Ele ouve o que eu não ouço, Ele vê o que eu não vejo, Ele fica depois que eu vou embora. Como é que eu vou questionar quando Deus quer selecionar algumas coisas na minha vida? Não dá, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele é então Deus está dizendo: se prepara, porque antes de entrar, eu seleciono o que fica e o que sai. Eu mexo em algumas coisas que agrada você, mas não agrada o céu, está entendendo? A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Não é porque alguém aplaude na terra que Deus aprova no céu. Deus está dizendo: nem tudo que dá certo sou eu que estou aprovando. E que seja derramado entre nós o dom do discernimento mesmo. Olhe bem, quando Ele seleciona, olha o texto,
era ali necessário. Irmãos, geograficamente falando, não era. Mas Jesus tem que se encontrar com a samaritana, então para ele é. Ele entrou lá dentro. Ele vai na beira do poço, tem uma mulher pegando água. O poço é de Jacó, ó. Ela está pegando água e Jesus está com sede. Caminhou tanto, humanamente falando, vai tomar água. A questão, olha bem para mim, é que quem vê a gente parado no poço para beber água, acha que a gente desistiu de caminhar. A questão é que quem vê a gente parado no poço bebendo água, imagina que a gente não vai voltar para o caminho. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, só paramos para beber água. Já já nós estamos de volta no caminho. Só paramos para encher o cântaro. Sabe por quê? Porque às vezes o barulho da nossa vida nos atrapalha em ouvir a voz dele. E o céu está dizendo para alguém: para um pouquinho. Eu estou tentando falar e você não está conseguindo ouvir. Você lembra de Cantares de Salomão, capítulo 5? Olha bem, o noivo está batendo na porta e gritando do lado de fora: abre, noiva minha, abre, amada minha, abre, imaculada minha. E dentro da casa, a sulamita está dizendo: como eu, que já troquei os meus vestidos, já tomei o meu banho, vou me levantar para abrir a porta. Mas não é qualquer pessoa que está batendo, é o noivo. Até que o texto diz que ele destilava mirra, e ele pôs a mão na maçaneta da porta, e pelas frechas da maçaneta, o cheiro dele entrou dentro da casa. Ela respirando, ela disse: é o cheiro dele. Mas não levantou para abrir para ele. Até que o noivo tira a mão da maçaneta. E o texto diz que ela se desconjunta por dentro. Porque nós sabemos quando o noivo tira a mão da maçaneta da porta. E quando ela percebe que o noivo foi embora, ela dá um pulo da cama, abre a porta, sai gritando: conclamo as filhas de Jerusalém, que me digam aonde está o meu noivo. Os soldados pegam ela, esbofeteiam ela, porque demônio não respeita cheiro, demônio respeita a presença do noivo andando com a noiva. Porta aí, nunca foi para o pecador esse texto. Por mais que a gente pregue no ar livre, por mais que a gente pregue no culto evangelístico, esse texto do eis que estou à porta e bato é literalmente para uma igreja que deixou Jesus para fora. Ai, ai. Ó, e às vezes o barulho da vida não te permite ouvir. Ele está dizendo a alguém aqui essa noite: abre, abre. Eu estou batendo, batendo, batendo. Ah, se você deixar eu entrar aí dentro. Oh, glória. Ah, se você me permitir mudar as coisas de lugar aí dentro. Ah, irmãos, ah, se você permitir Jesus colocar tudo em ordem aí dentro de você. Abre esse coração aí essa noite, abre ele. Deixa. Eu te garanto, numa experiência que você tiver, você se apaixona por essa presença. Oh, glória. E olha, Jesus para lá e diz assim para ela: me dá um pouco d'água. Ele não falou: oi, tudo bem, eu estou com sede, quero água. Ela disse:
pelo seu rosto, você é judeu, você não sabe que eu e você não conversa? Vai morrer de sede? Vai preferir negar água? Ou é melhor consertar as coisas? Vai preferir ver alguém morrendo de sede para você entender o valor que era uma conversa? E olha Jesus dizendo: se você soubesse quem é que está pedindo, o papel ia se inverter e era você que ia pedir para mim. E se você beber daqui eu tenho, nunca mais você volta nesse poço. Até porque há uma diferença aí. Ela está no poço, Jesus é a fonte. E na hora que a fonte chega, o poço perde o valor. Está entendendo? Ela está acostumada com poço, ela nunca viu fonte. Ela está acostumada a pegar água de baldinho e ir embora para casa satisfeita. Jesus olhou para ela e disse: prova do que eu tenho, que você não precisa nunca mais voltar aqui com balde. A mesma coisa, o paralítico do tanque de Betesda. Você lembra? Jesus chegou no tanque. Há quanto tempo que ele está lá? 38 anos. 13.870 dias. E o texto não diz que ele está sentado, diz que ele está deitado. Se ele passou 38 anos deitado, vamos pensar, normal aqui, os ossos descalcificaram já. Se ele pula de uma vez daquela cama, ele se arrebenta inteiro. Jesus chegou lá, olhou e disse para o paralítico: queres ficação? Antes de curar, primeiro Jesus pergunta: você quer? Porque o pior é dar banho em porco. Porque não adianta você dar banho no porco. Quanto mais banho você der, depois do banho ele volta para a lama. É por isso que Jesus disse que no céu não entra cão. Sabe o que é cão? Por que a Bíblia usa essa expressão forte? Não é mais a Bíblia. Sabe o que é cão? Já viu o que o cão faz? Cachorro, quando está muito cheio, quando come alguma coisa estranha, regurgita, sim ou não? Aí você vê, se você não limpar rapidinho, ele vai voltar lá. E vai fazer o quê? Quando a Bíblia está dizendo cão não vai entrar, a Bíblia está dizendo saiu do Egito, mas na hora que parou na frente do mar quis voltar para lá, né? Ai, irmãos, é fortíssimo, mas receba. O céu está falando com alguém aqui. Não te cabe mais. Tinha uma panela de carne, mas você era escrava. Tinha uma panela de carne, mas você era escravo. Olha aqui, Jesus pergunta para ele: você quer? Qual é a resposta? Não tem ninguém que me coloque lá. Jesus não perguntou se alguém te ajudou. Jesus perguntou se você quer. Há uma diferença gritante. Sabe por quê? Porque quem espera dos outros não vai esperar nada de Jesus. Mas quem olha para Jesus e diz: eu quero, não interessa onde mora, não interessa quem não ajudou, não interessa quanto tempo faz que está lá. Se eu quero, ele está dizendo: então pega essa cama, levanta aí, vai para a tua casa, liberto. Você quer ser curado aqui essa noite? Você quer que ele faça algo aqui essa noite? Ele veio para operar milagre entre nós aqui essa noite. Mas se tiver dois que quer, eu sou o primeiro. Se tiver um segundo, olhe para ele e diga: eu quero. Até porque Jesus olhou para ele e disse: não vai nem precisar do tanque. Porque quem se molha no tanque e sai dele, já está seco do que se molhou. Passou. Eu vou fechar aqui. Acabou, irmãos, na nossa vida o tempo do tanque. Já viu o que é tempo do tanque? Se molha no domingo, mas na segunda já secou o que recebeu no domingo. Acabou na nossa vida o tempo do tanque.
Já viu que é tempo do tanque? É quando a gente recebe algo lindo, 3 dias de festa. Acabou a festa, na terça, na quarta, na quinta, já não tem mais nada. E o céu está dizendo, chega do tempo de tanque. A fonte chegou aqui, o tanque perde a validade. A fonte chegou aqui, o tanque perde a validade. A fonte está presente aqui, o poço perde a validade. Até porque agora Ele vai transformar você em rio de água. Está entendendo? Tanto que Ele vai transformar a samaritana num rio de água. Mas antes de transformar ela num rio de água, primeiro Ele vai entrar na Samaria da samaritana. Porque a palavra Samaria significa jardim escondido. Jesus olhou para ela e disse assim: você já teve 5 maridos, e o que você tem também não é seu. Ela olhou e disse: agora eu vejo que você é profeta. Quem contou para ele? Mas ele é Jesus. Antes de transformar em fonte, primeiro ele limpa lá dentro. Está limpo aí? Isso é o Evangelho. Entrou num lugar sem vida. Porque assim, ó, e eu vou fechar aqui. Há um texto, Gênesis 1:2, diz assim, ó, que a terra era sem forma, escura, vazia e cheia de buraco. Porque ela era sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo. Se você pega esse projeto, você olha para esse projeto, tem jeito, meu Deus. Põe na mão do melhor engenheiro, arquiteto, urbanista, paisagista, o que for. Dá para trabalhar num lugar vazio, sem forma, escuro e cheio de buraco? Não, vamos refazer a planta. A parte A do texto te dá a ideia de jogar fora, até entrar a parte B. Porque na parte B diz assim: mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está sem forma, mas o Espírito de Deus está pairando. Está vazio, mas o Espírito de Deus está pairando. Está escuro, mas o Espírito de Deus está pairando. Está cheio de buraco, mas o Espírito de Deus está pairando. O que é isso? É que sem Ele na minha vida eu sou assim. Sem Ele aqui sou vazio, sou escuro, sem forma e cheio de buraco. Até o dia que eu resolvi casar com ele aqui, ó. Eu não sei se você sabe, a conversão é uma aliança. E no dicionário dele não existe para você essa palavra divórcio. E aí Salomão diz assim, ó: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Opa, porque o dia que você levantou a mão, segurou na tua mão a mão do Deus Pai, a mão do Deus Filho, a mão do Deus Espírito Santo, e ele pergunta: quem é que dá conta de arrebentar essa aliança que eu fiz com você? Aí Paulo diz: e tenho por certo que nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a pobreza, nem os anjos, nem as potestades vão conseguir me separar do amor desse Deus. Eu vim dizer para alguém aqui essa noite que Ele vai limpar tudo aí dentro, reorganizar as coisas aí dentro, pôr tudo no seu devido lugar aí dentro, mas nunca mais você vai para a beira do poço, porque agora você vai transbordar a vida onde quer que pise. Se a tua casa não vem aqui, é você que vai levar rio de água viva para dentro dela, e o deserto que está lá dentro vai jorrar leite e mel através de você. Fique de pé comigo nesse momento. Se você puder, segure na mão de alguém pertinho de você com carinho, educação. Segure na mãozinha de alguém pertinho de você e feche o teu olho com essa pessoa. O dono da vida permanece entre nós aqui essa noite.
permanece entrando aonde a minha mão não dá conta de entrar. Permanece entrando aonde a mão do vizinho não resolveu. Permanece entrando aonde ninguém deu conta, mas Ele entra nessa noite. Ele está movendo águas dentro de você essa noite. Oh glória, oh glória. E Ele te convida para mergulhar nas profundezas desse rio profundo. Os mistérios dele vão ser revelados para quem mergulha. Acabou o tempo do poço. Acabou o tempo, aleluia, do tanque. Agora é tempo de ser fonte, de jorrar, de emanar água. Quem te viu ser projeto de morte, há de ver um projeto de vida levantado pelo Eterno. Oh, de olho fechado. Olha essa graça que está entre nós. Olha essa presença que está entre nós aqui. Chora mesmo que aqui pode. Fala mistério mesmo que aqui pode. Se entrega mesmo que aqui pode. E nós vamos louvar agora. Fecha o teu olho. Que graça. Oremacaia. Eneminte revassoma na canterepia. Orimento calamachei. Em mim, sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Adore o dono da sua vida. Chore na presença do dono da sua vida. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu, com a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu
essa presença permanece entre nós aqui. Há um rio de vida passando entre nós aqui essa noite. Do jeitinho que você está, sentindo essa mesma graça. Antes de devolver o microfone, eu só preciso abrir uma oportunidade. Talvez é a primeira vez que você está aqui, ou já passou da primeira, e você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Ou um dia você já até o aceitou, mas no meio desse caminho para o céu, o desânimo te venceu, a tristeza chegou, você parou, desanimou, estacionou, e tudo isso aqui essa noite é para declarar a você que Jesus te ama demais. Tudo isso aqui é para lembrar que a promessa continua de pé para a sua vida. E a mensagem dessa casa não mudou. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar para levar a igreja para o céu. E se entre nós esta noite alguém que deseja aceitá-lo, dê um sinalzinho com a sua mão, que deseja aceitá-lo ou retornar à sua presença. Dê um sinalzinho com a sua mão aonde você estiver, e eu quero orar pela sua vida. Essa é a hora de você interceder, e que sejam quebradas todas as correntes e as cadeias aqui essa noite. Se há no nosso pregador vergonha é o que o inimigo está fazendo do lado de fora. Ninguém era digno de estar aqui, até Jesus nos encontrar no meio desse caminho. E depois que nós aceitamos a Ele, nunca mais nós fomos os mesmos. Se há alguém no nosso meio essa noite que deseja aceitá-lo ou retornar à sua presença, dê um sinal com a sua mão. Alguém entre nós? Eu quero orar por você. Jesus te ama. O projeto dele para a tua vida continua de pé. Jesus te ama demais. Alguém, levante a sua mãozinha. Não temos, me ajude aí, se perto de você tiver alguém, chame, convide. Eu estou insistindo um pouquinho, irmãos, porque um dia também insistiram com a gente, e essa noite é uma noite propícia para a salvação no nosso meio. Se alguém, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Temos, se não, a irmã pode vir aqui à frente, por favor. Se você não der glória, o céu já está fazendo uma festa lá em cima. A primeira vida está aqui. Se tem a primeira vida, cadê a segunda vida? Se for coragem que você precisa, ela já entregou, já abriu a largada aqui. Cadê a segunda vida? Jesus te espera de braços abertos. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça, irmãos. O inimigo perdeu mais uma aqui essa noite em Vera Cruz, e o nome do Senhor é glorificado uma vez mais aqui nessa casa. Está vindo mais gente, venha mesmo. Venha mesmo. Se você não der glória, o céu está fazendo festa. Gente, vem depressa, vem chorando mesmo, vem chorando mesmo. Será que você pode essa noite erguer a sua mão e exaltar a Ele? Aleluia! Vem mesmo, vem mesmo, vem mesmo. A frente é toda de vocês. O diabo perdeu com força. Alguém vem depressa. Vem depressa, é noite de... irmãos, as barreiras estão caindo por terra aqui essa noite. Os laços de morte estão sendo quebrados aqui essa noite. Os decretos do inimigo estão sendo
rasgados aqui essa noite. O dono da vida está entre nós aqui esta noite. Se tem mais gente, vem depressa. É noite de salvação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fecha o teu olho se você pode nesse momento. Exalte o nome dele. Aproveite esse momento para chorar. Aproveite esse momento para falar mistério com ele. Ele está salvando aqui o maior milagre. Essa noite entre nós aconteceu. Que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estenda sua mão para cá. Estenda. Fecha o teu olho. Nós vamos orar por essas pessoas aqui, irmãos, em prantos aqui na frente. Oh, coisa bonita. Oh, não dá nem vontade de acabar esse culto. Estenda a mãozinha para cá. Nós vamos abençoar as vidas deles agora, porque através deles o Senhor há de trazer as famílias também. Não serão vasos de desonra, mas serão vasos de honra. E o céu está reescrevendo a história de cada um deles aqui. Mas o diabo perdeu mesmo. Estenda a mão, estenda. Eterno, nós adoramos ao teu nome essa noite. Adoramos uma vez mais, porque a tua presença permanece entre nós aqui. O Senhor renovou entre nós. O Senhor visitou a tua igreja uma vez mais. E nós somos gratos, porque como fruto da tua presença, como fruto do trabalho desta casa, estão essas inúmeras almas aqui, Senhor. Uns voltando, outros te aceitando. Risca o nome do livro da culpa. Escreve o nome no livro da vida. Oh, glória. Que através da vida deles, o Senhor traga a família inteira para a tua presença. O acesso que o mal tinha é quebrado nessa hora. E no vazio da alma entra o teu Espírito para preencher os corações. Eu os abençoo em nome de Jesus. Se você pode, dê um abraço em alguém pertinho de você. Seja a boca de Deus para esse crente. Seja a boca de Deus para essa irmã, para esse irmão. Quem a minha alma esperou, a fonte da